Boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao Centro Cultural de Peneda da Saudade, pertence ao Politécnico de Coimbra e hoje num dia muito especial porque celebramos os 20 anos da independência de Timor. Temos ali uma desgraça, eu espero que... Isabel, por favor. Estão ali crianças numa atividade e de vez em quando elas excedem-se um bocadinho na voz. Pronto, estava eu então a dar as boas-vindas também às pessoas que estão aí em casa e a desejar-vos um bom fim de tarde, porque vale a pena ouvir a minha amiga Teresa Cunha. Obrigada por seres minha amiga, aprendo sempre imensas coisas contigo, que é uma mulher que é investigadora, ela tem feito muito trabalho sobre as mulheres, principalmente, e esteve durante bastante tempo em Timor e ninguém melhor do que ela para nos falar daquela terra bonita e cheia de gente valorosa que com grande esforço conseguiu governar-se a si própria. Agora tem estado também em Moçambique. Um dia destes a gente convida também para falar sobre Moçambique e sobre aquilo que se está a passar em Moçambique e aquilo que ela tem vivido em Moçambique com outras mulheres nas zonas rurais de Moçambique, ali na zona de Cabo Delgado e por aí. E eu acho que vale a pena ouvirmos a Teresa e ouvirmos aquilo que ela tem para nos dizer. Mas hoje é um dia de celebração, por isso é que está aqui também um candelabro. Tens-me dizer o que é? Um candelabro de Manatuto, que é uma cidade oriente de Dili. Isto é feito pelas mulheres, é uma louça, vamos dizer assim, um material que as mulheres fazem com barro e que é cozido em fogueira aberta. E que eu já tenho isto há alguns, não sei, 20 e vários anos, que ainda não temos a guerra. E que estamos aqui com as velas acesas, exatamente porque é dia de celebração, é dia de cantarmos os parabéns a Timor. Obrigada, deixo-vos então com Teresa Cunha. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada por seres minha amiga e por nos dares esta oportunidade de hoje, passados 20 anos da restauração da independência, porque a independência foi proclamada ainda em 75, 8 dias antes de ser invadido o território por terra, ar e mar pela Indonésia, que iniciou uma guerra de ocupação, como penso que a maioria que aqui está sabe, porque é da geração que ainda ouviu e testemunhou muito dessa problemática. Então, efetivamente, no dia 20 de maio de 2002, quando a bandeira das Nações Unidas e, portanto, a administração transitória foi arreada e foi hasteada a bandeira, finalmente, de Timor-Leste como país independente, foi sempre dito que era a restauração, passados mais de 24 anos, sobre a proclamação da independência de Timor-Leste. Existem vários documentos dessa proclamação que foi reconhecida imediatamente pelos países na altura que nós hoje chamamos PALOPs e também o Brasil. Portugal, como potência administrante, ficou um pouco assim numa situação complicada, até porque já havia muitas incursões dos indonésios através da fronteira terrestre ao Ocidente. Como disse a Cristina, eu não queria fazer uma palestra, queria mais que fosse um momento mais ou menos poético, uma celebração quase poética do que foi esta luta e continua a ser, passados estes 20 anos da restauração da independência. E queria começar por vos ler um poema que foi muito utilizado durante a luta, de Borja da Costa. Borja da Costa é um jovem, um poeta timorense que foi assassinado no dia 8 de dezembro, exatamente quando houve a invasão. Este poema, vou-vos ler apenas quatro versos em língua teto, e depois o resto em português para que compreendam. Este era um dos poemas mais lidos e mais compartilhados na luta, e vocês vão perceber porquê.
Gdadalak sulimutik fila Weinan tamulu sabe tahan. Nahun timoroan se hamtuk atu tahan anin sutasi. Em português isto significa assim: regatos convergindo transformam-se em ribeira-mãe. As ribeiras-mãe juntando-se qual a força que se lhes opõe. Assim os timorenses devem juntar-se, unir-se para se oporem ao vento que sopra do mar. O vento que sopra do mar fustiga o trajo, fere a vista e martiriza o dorso. Faz as lágrimas e o suor rolarem pelo chão. Suga a gordura da terra e do nosso corpo. Regatos convergindo, transformam-se em ribeira-mãe. Timorenses unidos, ergamos a nossa terra. Este poema foi escrito ainda na iminência da invasão. A invasão da Indonésia já se anunciava, por isso houve a proclamação da independência tão rapidamente para que, em nível do direito internacional, se pudesse fazer alguma coisa, porque já havia muitas incursões e mesmo foram assassinados 5 jornalistas australianos na fronteira de Batu Cadet, que é na fronteira ocidental, que divide a ilha entre o Timor-Leste e Timor-Indonésia. No horizonte desta luta, e eu acho que é hoje isso que se celebra, em Timor-Leste já é dia 21, é aquilo que os timorenses chamam na sua língua Tetum, há 2 línguas oficiais em Timor, como deverão saber, o português e o Tetum, na sua versão popular, porque existem 2 versões da língua Tetum, uma erudita, extremamente poética, extremamente difícil, e uma popular, que é falada pelas pessoas, chamada Tetum Praça, exatamente porque é falada na praça, o Tetum dos mercados. E no Tetum não existem as palavras, os conceitos como nós usamos nas línguas ocidentais. É uma língua de origem malaia, que tem muitas influências também austronésias e portanto, é daquela região do Sudeste Asiático. E o interessante desta língua é que ela funciona muito a partir da criação de imagens. As palavras criam imagens e as imagens é que criam a realidade. E não existe a palavra nem o conceito de independência, tal qual nós o entendemos. Sempre foi a luta por aquilo que os timorenses chamam de Ukun Rasik An. E Ukun Rasik An significa, se nós formos traduzir palavra a palavra, dá governar a si mesmo. Ukun é governar, Rasik é o próprio e An é o pronome reflexo, que é governar-se, portanto, a si próprio. E isto é muito interessante ver que nesta forma de dizer o que é o objetivo da luta, está mais do que a independência nacionalista, digamos assim. Isto é mais do que criar uma nação, um país independente. É a possibilidade de autodeterminação, de dizer o que é que eu quero para mim, não é? Para a minha comunidade. E isso, creio que foi sempre a luta, o que esteve na cabeça dos timorenses. Não apenas contra os governantes, contra os ocupantes indonésios, mas também, vamos dizer a verdade, contra os ocupantes portugueses, que estiveram 4 séculos por ali, muito embora a penetração dos portugueses no território foi sempre bastante conturbada e bastante fraca, vamos dizer assim. Os portugueses estabeleceram uma primeira capital no Uecussi, que hoje é o enclave do Uecussi, onde existe ainda, não sei se ontem puderam ver, eu a primeira vez que vi fiquei absolutamente espantada, porque ainda existe o padrão com a cruz que foi erguido num sítio onde provavelmente acostou a primeira nau, que levava sobretudo padres dominicanos, que os portugueses já andavam naquela zona por causa do comércio do sândalo e o comércio da cera,
no mar do sul da China e, portanto, todo o arquipélago de Sunda, que é onde pertence Timor, e parece terem desembarcado ali. E acabou por se construir, muito mais tarde, é uma coisa do Estado Novo, um monumento onde teriam desembarcado os portugueses, que tem um padrão e uma cruz que fica no alto, e está em calçada portuguesa. E diz assim na calçada portuguesa: aqui também é Portugal. Que é uma coisa absolutamente fabulosa quando nós pensarmos, estamos a 6 mil quilómetros daqui da costa atlântica de Portugal, e a ideia do império, a ideia de uma unidade mais imaginada que outra coisa, mas de qualquer forma, essa ideia de que ali também era Portugal. E essa penetração é tardia, até porque os timoreses estavam organizados em reinos, são muito territoriais, com uma grande capacidade de resistência. A própria orografia timorense não permite incursões muito fáceis, porque tem uma espinha dorsal montanhosa muito grande, é relativamente estreita a ilha, e tem uma espinha dorsal montanhosa enorme, não é? Aliás, no tempo, para quem ainda é da minha geração, não sei se recordam, quando nos perguntavam na escola primária qual era a montanha mais alta de Portugal, a resposta era o Monte Ramelau, em Timor, que é com 3.000 metros de altitude. Lembram-se? Então, isto para vos dizer que a própria orografia não permitia muito incursões para além da resistência que os timoreses tinham a qualquer coisa que vinha de fora. Mesmo entre as várias linhagens e os vários reinos, a comunicação ela era muito regulada por relações sociais muito determinadas pelos territórios. Eu costumo dizer, eu estive em Timor a primeira vez fisicamente, ainda no tempo da ocupação e da guerra, trouxe alguns álbuns de fotografias do referente, se alguém quiser depois folhear, e um livro que eu escrevi com as minhas memórias do referente, só se alguém quiser folhear. Mas para vos dizer que uma das coisas que imediatamente eu percebi é que os timorenses têm... É difícil compreender como é que se resiste a uma invasão tão cruel, que matou 1/3 da população timorense, preciso ter noção disso. Aliás, há estimativas que apontam quase para 50%. Os timorenses seriam pouco mais de 600 mil na altura em que a invasão se deu, e quase 250 mil morreram direto ou indiretamente da guerra, portanto é como quase que pensar 4 milhões de portugueses morreriam, não é? Como é que se resiste numa situação tão difícil? Eu diria que quando nós entramos em Timor, uma das coisas que me parece que é clara é que os timorenses só fazem aquilo que eles querem. Não adianta muito. O uso da força é apenas um episódio. Eles têm uma determinação interior que é muito difícil de compreender para nós. Aliás, eu dizia a Cristina no outro dia que uma das coisas mais surpreendentes para mim é as mulheres virarem-se para mim e dizerem: vocês, as mulheres ocidentais, são muito fracas, choram e queixam-se por qualquer coisa. Porque o entendimento que se tem do que é resistir é um entendimento difícil para nós compreender. Uma das imagens que mais me davam quando me queriam explicar é a imagem do capim. Sabem o que é capim, imagino eu, não é? A erva que eu na altura do referendo estava na parte oriental, em Los Paus, mesmo na ponta leste, que é um planalto, e como planalto tem muito capim e muito vento, e eles diziam: nós somos como o capim, o vento vem, nós dobramos, mas não partimos, porque a ideia é mesmo essa, não é? E eles e elas sabem gargalhar e sorrir sem nenhuma alegria, são mestres no disfarce, completamente mestres no disfarce. São artistas da invisibilidade, a capacidade de se tornarem invisíveis é incrível.
são poliglotas, inveterades, portanto, eles circulam em muitos sistemas linguísticos que são, ao mesmo tempo, sistemas de pensamento e de entendimento do mundo. E, portanto, era muito interessante, por exemplo, que é uma coisa que para nós é um pouco difícil também de compreender, porque nós pensamos que todas as línguas, ou que o mundo se diz nas línguas faladas em português, como dizia o Saramago, não é? Mas não, quer dizer, cada língua tem uma forma de olhar para o mundo, uma cosmovisão que lhe está subjacente. As linguistas sabem isso melhor do que eu. Mas, efetivamente, a sua capacidade, até porque, como no próprio território há pelo menos 16 línguas em uso, não se deve dizer dialetos, porque são línguas, sistemas linguísticos próprios, além do téton do português e do bahasa indonésio, que quer dizer língua indonésia, e também do inglês. Essas línguas, todas essas línguas, as pessoas estão muito habituadas a transitar de uma língua à outra. Isso fazia com que na resistência isso fosse muito útil, não é? Porque primeiro podiam falar sem ser compreendidos e podiam compreender sem que se percebesse que estavam a compreender. Isso é muito interessante. Por isso eu costumo dizer que se, em parte, a luta pela independência timorense foi em grande medida, e os timorenses costumam classificar a luta em 3 grandes pilares. A luta militar guerrilheira dentro do país, o pilar da clandestinidade, portanto, informação e clandestinidade dentro do país e na Indonésia, e o pilar diplomático, os que estavam fora e que trabalhavam a nível diplomático. Eu diria que a independência se deve também a uma guerrilha cultural, a capacidade de uma resistência cultural que muitas vezes parecia quase invisível, exatamente porque eles são mestres no disfarce. Eles e elas são mestres no disfarce. E mestres numa coisa que eu aprendi, sobretudo também com as mulheres, que é o que eles chamam de harmonia hostil, que é fazer-se de conta que está tudo bem, mas que é de uma hostilidade, de uma hostilidade infernal. Elas usam muito isso quando estão zangadas com os maridos. Continuam a sorrir e a fazer todas as suas tarefas como se nada estivesse a acontecer, mas a forma como elas colocam o corpo, como elas usam o silêncio, o autossilenciamento, é extremamente hostil. E era exatamente um pouco estas capacidades que têm de se tornarem visíveis, de se disfarçarem, de falarem, de compreenderem sem ser compreendidos, de praticar a harmonia hostil. Eu penso que foi a guerrilha cultural que também levou este povo durante 24 anos de perdas imensas até à independência. Muitos dirigentes timorenses, a começar pelo histórico Xanana Gusmão, dizem, ainda ontem eu ouvia dizer que é melhor deixar o passado para trás e olhar para a frente, para o futuro. Que é assim que vamos continuar. Eu acho que há aqui um equívoco. Eu acho que quando eles dizem isto, falam para fora, não falam para dentro. Não falam para as sociedades timorenses, falam para nós ocidentais, que compreendemos o tempo como uma coisa que antes foi passado, agora é o presente e já a seguir vai ser o futuro. E isto é uma linha em que não há possibilidade de voltar atrás, não circula, é linear, não é? Mas, na verdade, para a maior parte dos timorenses, o que foi, o que é e o que há de vir a ser é uma espiral. Não é uma linha, é uma espiral. Portanto, há um reencontro permanente, cada vez ela é circular, mas vai ampliando como uma espiral. Mas essa conexão ela vai-se sempre fazendo. E, portanto, não é possível pensar a independência ou o momento, essa alegria comensurável que foi o momento do hastear da bandeira, sem pensar que isso está inscrito nessa espiral de tempo, que é uma espiral que traz o passado para o presente e faz convergir o futuro para o presente, e tudo isto se interliga. É muito difícil para nós compreender algumas destas coisas. Mais tarde, quase no final, eu vou-vos contar uma história, talvez seja mais fácil a partir das histórias,
compreender o que é que eu quero dizer. Eu penso é que uma das coisas que são importantes para nós, apesar de todo o envolvimento da sociedade portuguesa num momento crucial que foi o Setembro Negro, portanto, com o retomar de toda a violência após o referendo até à entrada das tropas da Interfet e digamos, da estabilização, da saída definitiva das tropas indonésias do território. Houve um grande envolvimento cívico por parte da sociedade portuguesa e um grande envolvimento político, diplomático por parte do governo, mas nós às vezes, como aparentemente falamos a mesma língua, eu diria que só aparentemente, ou muitos e muitas aparentemente falam a língua que nós falamos aqui, esquecemos que estamos nos antípodas. Nós é que estamos nos antípodas de Timor-Leste. Não só em termos linguísticos, não é só em termos geográficos, não é só porque são 16 mil quilómetros que nos distanciam daqui, são, não sei, mas são pelo menos 20, se pudesse ser, seriam pelo menos 20 ou 21 horas de avião direto. Assim, é bem longe, não é? Normalmente não é possível, ainda não há aviões com essa autonomia. Acho que já há com 17 horas. 17. Uma amiga nossa viajou estes dias para lá e fez Lisboa, Londres, Darwin no norte da Austrália, e Darwin, Dili. Essa viagem já serão 1h30, talvez, são perto de 700 quilómetros. Bom, isto para vos dizer, estamos mesmo nos antípodas geográficos, mas estamos também nos antípodas culturais, em que estas coisas que para nós se põem de uma determinada maneira, e muito bem, não se põem da mesma maneira. E a independência de Timor-Leste também representa isso. Nós reconhecermos essa alteridade, essa forma diferente de estar no mundo e provavelmente com escolhas também diferentes de estar no mundo. E esse passado que se faz presente e que ao mesmo tempo é também o futuro, é muito claro em todas as obras literárias timorenses. E eu voltaria a mais um poema do Borges da Costa, que é um dos poemas que eu acho mais bonitos, eu o coloquei na minha tese de doutoramento, porque me parece que é daqueles poemas que, para mim, fala exatamente desta espiralidade da forma como em Timor se pensa tudo isto e ao mesmo tempo a intensa, digamos, indagação sobre a sua condição no mundo. Também eu queria vos ler um pouquinho em téton, embora o meu téton seja não seja muito bom, porque eu acho que é bom a gente ouvir o som da língua, mas não vou ler tudo. Chama-se povo Kiak. E povo Kiak quer dizer povo pobre. Kiak, de facto, o que significa não é pobre, significa pequeno. Mas é o povinho, podíamos dizer assim. Mas quem traduziu foi o irmão do Borges da Costa, que é linguista, o Luís da Costa, e eu, portanto, vou respeitar a tradução dele. E diz assim: Mão alin alimão sei tulimai. O ronamão alinsira. O itaiema o akiak. Mesa ema akiak. Mesa o akiak. Mesa ema akiak. Dançar. Tambaçá. Dançar. Dancê. Tambacê. Irmãos. Irmãs, escutai. Ouvi, irmãos. Somos filhos pobres de gente pobre. Todos somos pobres, de gente pobre. Por quê? Por quem e por causa de quê? Por quê? Por quem? Por causa de quem? Porque nos vendaram os olhos, fecharam o espírito, porque obstruíram o caminho, cancelaram o caminho. Para pensar livremente e olhar em frente, temos que ver, temos que querer. Para querer, temos que saber. Saber porque estamos assim. Falo nisto e trouxe este poema para pensar nas 20 razões, e os 20 aqui é uma metáfora dos 20 anos, evidentemente, para as e os timorenses se governarem a si mesmos, não é? A si mesmos.
E mais do que os discursos dos seus dirigentes e das selfies de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que já inundaram todas as páginas. Vocês sabem que em Moçambique o Marcelo Rebelo de Sousa, ele é muito... eu não queria dizer adorado, mas é um pouco... faz muito sucesso. E os moçambicanos têm uma maneira que eu acho fantástica de lhe chamar. Não lhe chamam o presidente Marcelo, chamam-lhe o tio Celinho, que eu acho delicioso. E mais do que os discursos dos dirigentes timorenses nestas ocasiões, não é? Discursos apologéticos, mais até do que os mitos dos heróis da libertação, muitos deles que nós nos habituámos a ouvir falar, e há o cemitério em Metinaro, é o Jardim dos Heróis, onde estão sepultados grande parte dos heróis da guerra. Mais do que o uso estratégico que é feito da língua portuguesa em Timor, que é um uso muito estratégico. Os timorenses, ao contrário do que podemos pensar, não é nem nos nossos lindos olhos, nem pelos amores ao colonialismo português, é porque perceberam que o uso da língua portuguesa na comunidade da língua portuguesa é estratégico. E, ao mesmo tempo, a criolização do teto, a partir do português, que é muito tático. Se vocês lerem o teto escrito e o lerem em voz alta, vocês vão perceber, eu diria, 70% do que está escrito. Exatamente porque há uma criolização deliberada que é muito tática, que permite um trânsito muito interessante entre as várias comunidades. Eu penso que nas entranhas de Timor-Leste o que está mesmo em causa com a independência, com o Kunrassi, é a profunda alteridade que elas querem ser reconhecidos e que faz com que isso tenha muito sentido a cada minuto que passa. Claro que nós estamos perante uma situação em que os níveis de pobreza são ainda muito altos, as infraestruturas são muito débeis, muito precárias, há muito desemprego, sobretudo para os jovens, há corrupção, as comunicações são muito caras e funcionam muito mal. Há os grandes negócios, sobretudo do setor extrativo, dos hidrocarbonetos, estão nas mãos de uma pequeníssima elite local. As políticas públicas têm ainda um alcance muito limitado. É verdade, tudo isto é verdade, tudo isto faz parte da reconstrução e da construção de um país. Mas é preciso ter em conta que foi recomeçar das cinzas, e das cinzas é literalmente. Eu regressei a Timor, eu estive em 99 e regressei em janeiro de 2001. E vocês podem não acreditar, mas ainda havia raízes das árvores a arder 2 anos depois. Porque, não sei se vocês conhecem os gondões, em português nós chamamos gondões, em Moçambique chamaríamos figueira, que são aquelas árvores imensas que têm... Há uma parecida no Jardim Botânico, tem aquelas raízes aéreas. As raízes profundas são absolutamente enormes e algumas em Timor precisavam de 20 pessoas para as abraçarem, são de facto imensas. E as raízes estavam a arder há 1 ano e meio, há quase 2 anos. E é cinzas, na verdade é cinzas. 80% do país foi realmente queimado. É perder os cemitérios. As pessoas diziam-me que o mais traumático não tinha sido perder a casa pelo fogo. Tinha sido no momento em que tudo ardeu o capim, e o capim revoltou a nascer e cobriu toda a terra. E as pessoas não sabiam mais onde estavam os cemitérios, porque normalmente não é com pedras que se assinalam as sepulturas, mas sim com os tótems que são feitos em madeira, e que, portanto, tudo isso se destruiu. E quando a erva volta a nascer, com muita pujança depois do fogo, as pessoas perderam os seus ancestrais, as suas sepulturas, que são terreno sagrado. E isto é um trauma muito grande. Depois de terem que falar a sua língua em segredo, depois de verem violar as mães, as filhas, as irmãs, as tias,
que houve uma violação sexual sistemática das mulheres e não só, também a esterilização sistemática das mulheres. Ver e saber que muitas vezes teve que sufocar um filho ou uma filha até à morte para que não denunciasse toda uma comunidade que estava ali. Tudo isto são traumas. Não é possível, são traumas que continuam a viver-se no presente. Isto não é o passado, isto é o presente que se atualiza todos os dias. E todos os dias é renovado o desejo de que tudo isto tenha valido a pena por a possibilidade de se governar a si mesmo. Eu queria terminar esta celebração com uma história que eu escrevi com base... Este episódio foi-me contado muitas vezes por muitas pessoas diferentes em vários lugares de Timor. Portanto, é como se fosse uma história oral que circula. E eu acabei reduzindo a escrito e depois passei a várias pessoas para saber se não estava muito fora do que as pessoas circulavam e tive a validação, tive a autorização para dizer que sim, que isto é um pouco como as coisas acontecem. Eu chamo-lhe história sem ser com HI, é com EI, história, porque é uma história que não representa, nem quer representar, não tem qualquer ambição de representar nenhum momento, digamos, nenhum facto, nenhum acontecimento, mas sim a interpretação que as pessoas dão à sua vida e àquilo que aconteceu para chegarem hoje onde estão. Era uma vez uma certeza. Uma daquelas certezas que se pensa a si mesma, se sonha muito e no final de tantos pensamentos, ela continua a ser uma simples certeza. Foi quando o galo cantou, o toque deixou de falar porque dorme de dia. As galinhas desataram as energias na sua assembleia plenária e o sol espreitou, lançou-se pelo céu afora, céu acima, esparramando-se por cima dos ramos das árvores, derretendo-se em calores quentes. E a certeza descansou. De repente apanharam-se as panelas, apanharam-se as lipas, acordaram-se as crianças que dormiam. Aconchegou-se a certeza debaixo de cada coração e caminhou-se em silêncio em direção àquela árvore bote, onde os louricos pousavam impacientes, porque não estão habituados a lidar com aquela certeza. A montanha subia-se em frente enquanto as lágrimas desciam gota a gota até se desfazerem no chão da terra. O rumor começou a ficar insistente e ensurdecedor. Olhei em redor, não se via nem se ouvia nada. Os cães tinham parado de ladrar e estavam com os olhos fixos nas portas das casas. Lá atrás, as mulheres juntavam as panelas, o arroz que podiam, umas lipas e algumas uns cântaros com água. Ouviam-se os mosquitos e as libelinhas, ouviam-se as cigarras e até se ouviam os escorpiões debaixo das folhas quando elas, com as crianças que se amarraram nas beiradas dos seus tais fetos, ou dependuradas nos panos das cinturas, começaram a caminhar em direção ao bambuzal que fica além, mesmo depois da última casa. Homens à frente e atrás, totalmente concentrados no andar e do andamento de toda a gente. O Ita Timoroan. O Ita Timoroan. Era um choro sem suspiros nem som, todo para dentro, mas aos berros. Vieram as nuvens e a chuva enlouqueceu dentro das nuvens e desatou a despejar-se pelas montanhas e deixou-se cair sem pudor em cima de toda a gente, encharcando ainda mais as lipas do que as veias estavam do sangue. Um assobio de pássaro fez as mães aconchegarem, apertando as cabeças das crianças contra os seus seios e deitarem-se ao chão por cima delas. Foi na lama dos caminhos, por dentro dos campos de arroz, que enterraram as dores que alucinaram os seus peitos, quando sentiam que o silêncio já pedia a morte da sua labárica, sufocada nos seus suores frios e úmidos. E um grito rasgava-lhe as tripas, sem sequer se ouvir um gemido. Oh, Timoroan! Algumas enlouqueceram naquele instante, e nem a certeza conseguiu trazê-las de volta.
E as lágrimas? E a chuva? Quem conseguia distinguir? E ouviam os mosquitos e as libelinhas e até os escorpiões que deambulam por baixo das folhas. Caminhar, andar e fugir, qual é a diferença quando é o desespero que vem e rebenta nas nossas cabeças? Catuas e Féric mal podiam aguentar o andar com o peso das águas, das suas lágrimas e dos seus passos, e tornavam-se cada vez mais tremulosentes. E foi à vista da ribeira. As velhas pararam de andar, os velhos também, e numa conversa de olhos e sem palavras, disseram para os demais: nós ficamos aqui, já vivemos o suficiente. Vamos ficar nas águas da ribeira e vamos virar ramos e raízes. Continuem. Lá Hanoi fale. Não se compadeçam de nós. Este é o nosso lugar e aqui ficaremos para sempre e desde sempre convosco. A ribeira que leva e traz as águas todas, doces e salgadas, macias e ásperas, ternas e revoltadas. A ribeira que levou os corações amados das velhas e dos velhos, e em seguida todas as flores amargas que puderam colher antes de tentarem chegar ao outro lado, sem perder as mulheres e as crianças. Até as que enlouqueceram, com os filhos e filhas mortas, amarradas e sufocadas ao peito. Também nadaram contra a corrente as crianças, que, sem deixar de olhar para todo o lado, sabiam que não podiam suspirar, nem chorar, nem dizer, nem perguntar, nem sequer desfalecer o andamento. Os Lulik levaram os nossos antepassados nas águas das ribeiras, e as árvores que nela deitam as raízes são os nossos antepassados. Esperam por nós para nos lançarem as suas bênçãos quando voltarmos a casa. Tudo estava escuro à volta, e até os pensamentos eram escuros e negros. Desfazendo as pegadas na lama com ramos molhados de palmeira, viram a casa, uma a uma. Tinham a certeza, era uma casa, uma a uma casa grande, uma bote, seca, quente, com cheiro a casa, onde a noite cai sem enegrecer. Entraram, fez-se lume e fez-se o arroz. Estenderam-se as lipas e choraram-se as crianças mortas, tomando os seus espíritos a par com os espíritos das Féric e Catuas, dos velhas e dos velhos, que se lançaram na ribeira e se transformaram em raízes. Por muito tempo correram lágrimas salgadas e gritos interiores e invadiram a casa, a uma, onde só se ouviam os teque da noite. A casa protegia, enxugava, alimentava, adormecia e acalmava as loucas, os desesperos de todas e de todos. Os Bapak, os soldados indonésios, já não encontrariam nem o rastro dos pés e das mãos que ajudam os pés a fugir. Os soldados podiam seguir o seu caminho para os quartéis. A certeza era o Khon Rasikhan. Amoleceram de cansaço e até as mães loucas não puderam permanecer de pé. Catuas e Féric, no fundo da ribeira, tomaram assento nas suas raízes e mandaram então uma coruja branca dizer que estavam bem, que deviam continuar a ter aquela certeza. E era uma vez uma certeza. Uma daquelas certezas que tem a certeza de si mesma. Se sonha muito e no final de tantos pensamentos, ela continua a ser uma simples certeza. Foi quando o galo cantou. O Toque deixou de falar porque dorme de dia. As galinhas desataram a gritar umas com as outras. E o sol espreitou, lançou-se pelo céu afora, céu acima, esparramando-se por cima dos ramos das árvores, derretendo-se em calores quentes. E a certeza acordou. Mas não havia paredes nem tetos, nem casa, nenhuma. Aquela uma, grande, seca, quente, com cheiro a casa, onde o dia acorda solto e limpo. A casa já tinha seguido o seu caminho, já não era mais precisa. Só as montanhas azuis e o céu azul deixavam coar o máximo de luz e da tristeza. As mães, antes de partir, rasgaram nas árvores os nomes dos seus labarik, que descidos à mãe terra eram o coração doce
do seu Timor. Ita Timoroa. Obrigada, Barak. Não sei se querem colocar alguma questão. Cristina, obrigado. Obrigado, Teresa. Gostei muito e deixou-me emocionada a forma carinhosa, o tom de voz, a paixão com que fala de Timor e dessa espiral. Uma paixão tranquila. Uma paixão tranquila, que nos deixa tranquilos com as memórias de Timor e com o que muito falhámos desde a série da colonização portuguesa. Eu lembro-me bem de em 75 daquelas primeiras imagens a preto e branco, que era a Fretilinha, o DT e a Apodete, quando há a invasão e aqueles massacres. Mas se calhar talvez nós portugueses só acordámos para Timor com vontade de defender aquele povo quando foram dos massacres, quando aconteceram os massacres de Santa Cruz e ouvimos as pessoas a rezarem em português. Acho que isso nos marcou a todos. E se calhar tiramos uma conclusão, e atualmente fala-se muito, se calhar tudo é mensurável, exceto a vontade de um povo, não é? E o que é certo é que nós agora estamos a celebrar não só 20 anos de independência, mas 20 anos de democracia, porque Timor é uma democracia com as fragilidades. Houve muitos problemas até com militares, que aqui em 2006, por causa da falta de pagamentos, e com essas fragilidades todas a democracia sobreviveu. Ou seja, um país tão novo, que vive com uma democracia com pouco dinheiro, com as pessoas a viverem com muitas dificuldades, isso é excelente. Agora, assalta-me sempre, neste tempo, uma dúvida. Por exemplo, eu já estudei o ordenamento jurídico-político de Timor e a Constituição. Há trabalhos aqui da Faculdade de Direito sobre os direitos fundamentais da Constituição timorense, que estão consagrados os direitos humanos todos. Isso é excelente. Agora, fora a versão oficial, por exemplo, dos governantes, parece que a população timorense já consegue perdoar aos invasores indonésios. Como é que lhe parece que já consegue entender ou pelo menos aceitar? Repare, há uma diferença muito grande entre o que foram os invasores e o que foi o povo indonésio. A maioria das pessoas, tenho ali algumas fotografias de alguns casais mistos, houve muitos casamentos mistos, porque houve muita transmigração. Uma das estratégias foi a transmigração. Portanto, o governo indonésio, o governo de Suharto, na altura, promoveu uma grande transmigração, sobretudo de Surabaya e de Java, para a Ilha de Timor, para a parte oriental da Ilha de Timor. Aquilo que eles chamavam a 11ª província, Timor. Timor quer dizer Oriente, na língua malaia. E, efetivamente, repare, a subida do Suharto ao poder matou 1 milhão de indonésios. Portanto, o regime de Suharto era um regime sanguinário para dentro. E eu penso que a grande inteligência dos timorenses é distinguir entre o povo e o regime. O povo com quem, e nós ainda hoje vamos a Timor, e há bairros, sobretudo muito comércio, não é? A Indonésia tem muito comércio, onde predomina famílias indonésias, as que ficaram e as que, entretanto, porque há movimentos, não é, de migração, e eu penso que os timorenses têm muito essa percepção, tal e qual como com os portugueses. Não é? Eles sabem distinguir muito bem o que foi o regime, que em certos momentos foi extremamente cruel também, não é? Porque nós temos a ideia que nunca fizemos guerra em Timor, isso não é verdade, não é? Houve guerras e guerras bem sangrentas, para além de toda a repressão colonial, que não houve aquela guerra colonial como nós vimos nos países africanos, mas houve, de facto, guerras de ocupação em Timor. Mas há muito essa capacidade de distinguir entre o português ou a pessoa, não é? Que de alguma maneira era tão vítima daquele regime como tão vítima, não na mesma, talvez na mesma, vamos lá ver, não na mesma grandeza,
porque de qualquer maneira os cidadãos e cidadãs portugueses tinham outro acesso, vamos dizer, ao Estado. Muito embora Timor-Leste era o degredo dos opositores do regime salazarista, não é? Não foi só o Tarrafal. Timor-Leste foram muitos anarquistas, comunistas, republicanos, sindicalistas que foram degradados para Timor. Mas digamos assim, essa inteligência dos povos é muito, muito forte, não é? Eu vejo isso também em Moçambique hoje em dia, não é? Onde há um ressentimento colonial muito grande ainda com os portugueses, com razão, que a guerra foi há muito pouco tempo, não parece, mas foi. As pessoas ainda estão vivas, muitas delas, mas distingue-se. E em Timor há isso também. De parte do povo, de parte dos dirigentes, eles sabem que não podem evitar ter relações o mais normais possíveis com a Indonésia. A Indonésia é um gigante, um grande gigante, com mais de 200 milhões de habitantes, com quase 14 mil ilhas, grande parte delas habitadas, portanto, que rodeiam totalmente Timor-Leste e cujos circuitos culturais, circuitos comerciais são muito intensos, secularmente falando, não é? E, portanto, há que normalizar, de alguma maneira, isso. Agora, isso não significa que, digamos, no tecido, na entranha, não estejam lá as coisas e elas não façam os seus caminhos. Os seus caminhos, tanto caminhos não diria de aceitação, mas de lidar com isso da maneira mais... Resignação, dolorosa. Não diria resignação, mas de lidar com isso o melhor possível, mas também de forte resistência. Repara, uma das coisas muito interessantes, a invasão japonesa, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram Timor e ocuparam Timor, e foi extremamente selvático. E uma boa parte das mulheres timorenses foi escravizada sexualmente pelos japoneses. E há uns anos, algumas dessas mulheres, muito poucas ainda que estavam vivas, foram pedir ao Estado timorense que obrigasse o Japão a pedir-lhes perdão. E a resposta, na altura, a Xanana estava no governo, disse: mães, avós, vocês não olhem para trás, olhem para a frente. Porque, evidentemente, Timor não estava em posição geoestratégica de exigir ao Japão que pedisse desculpa às suas mulheres por ter feito o que fez. E as mulheres diziam: não. Foram as tuas mães, as vossas mães, os vossos avós. Portanto, isso está lá. Elas podem viver com isso, mas não se esquece. É esse tal passado que está permanentemente no presente. Evidentemente que de vez em quando isso emerge através de episódios de violência. Não é por acaso que existem muitos grupos de artes marciais compostos por jovens e que circulam idílio e que de vez em quando há um bocado à batatada. Não é por acaso que certas rivalidades entre linhagens e famílias timorenses que são seculares de vez em quando emergem em rivalidades políticas. Mesmo a constituição dos partidos, quando nós conhecemos um pouquinho a sociedade timorense, nós vemos que essa Constituição não é uma Constituição à la ocidental, não é? Há muito ali de relações de linhagem, familiares, que se constituem em redor de projetos políticos que são, simultaneamente, políticos nacionalistas e políticos a partir de uma visão de um grupo. E isso são formas diferentes de viver essa democracia. Eu gosto muito de contar estas histórias porque eu acho que as pessoas são muito inteligentes a colocar as coisas. Mas vez numa conferência em Lisboa, estava-se a falar de democracia ainda no tempo da guerra. Reuníamos todos os meses, todos os timorenses que quisessem, e íamos conversando sobre todas as coisas para preparar a independência, muito antes até de podermos imaginar quando é que ela podia vir, isto, portanto, no princípio dos anos 90. E eu recordo que estava-se a falar muito da democracia, do Estado de Direito, a separação entre o Estado
o Estado e a Igreja, a separação de poderes, e há um senhor que pede para falar, um senhor timorense, cuja história é uma história fantástica, porque ele foi capturado pelos indonésios e os indonésios, como em muitos outros regimes, tinham por hábito, uma das maneiras de matarem os opositores era fazê-los entrar em helicópteros, sobrevoarem o mar e deitá-los ao mar. E o mar ali é povoado de crocodilos. E quando falamos de crocodilozinhos assim com 5 metros, sabem, daqueles pequeninos. E este senhor, amarraram-lhe uma pedra a um tornozelo e deitaram-no ao mar. E ele sobreviveu. Foi dar à costa. E acabou com a Cruz Vermelha. Houve muito trabalho da Cruz Vermelha nos anos 80 e 90 de reunificação de famílias aqui em Portugal. Ele acabou por chegar a Portugal. E ele pediu a palavra e disse assim: vocês não percebem uma coisa. A democracia em Timor é muito mais perfeita do que a democracia em Portugal. E vai ser muito mais perfeita. Porque vocês aqui não têm, os espíritos não entram na vossa concepção de democracia. Mas para nós, os espíritos, e quando se fala em espíritos não são fantasmas, são os espíritos que eles designam de Lulik. Lulik, digamos que é entidades sagradas não no sentido religioso, que povoam a vida e que podem estar num porco, como podem estar numa pessoa, como podem estar numa casa, como podem estar numa rola. Esses espíritos são convocados para tomar decisões. Não se pode tomar decisões sem convocar os Lulik. Então é uma democracia muito mais intensa, que vem de uma profundeza que para nós é uma coisa um bocadinho esquisita. Ninguém se lembraria de chamar o Santo António como é que se chama? E a Rainha Santa, né, para tomar decisões na Assembleia Municipal. Mas também não é nesse sentido do sagrado religioso, é nesse sentido profundo. É por isso é que eu digo, nós estamos muito nos antípodas. Há muita coisa que eu considero que, apesar de ter muitos anos de treino, por ter vivido lá, por ter participado em muitas coisas, por ter tenho uma filha timorense, eu não compreendo e sei que nunca vou entender. O que eu compreendo é sempre uma lasquinha muito superficial de toda essa cosmovisão da coisa, que envolve muitas coisas que para nós são ou invisíveis ou imateriais e que para eles são perfeitamente reais, é a realidade. E isso acho muito interessante, acho que teríamos muito a aprender também. Se eles vieram, a Constituição timorense, como sabe, é praticamente um decalque da Constituição portuguesa, não é? Até porque foram constitucionalistas portugueses que estiveram nisso. Portanto, há a mesma. Mas, e claro que como o texto jurídico ele é um texto muito ocidental, mas a aplicação, a maneira como tudo isto se rege, tem muito mais complexidade. Por exemplo, uma coisa que desapareceu quase com a ocupação indonésia, que são as chamadas uma lulik. Uma é casa em teto e lulik é sagrado, não é? É tal sagrado. As uma lulik são casas, há uma casa física mesmo, portanto, que são as casas sagradas, é onde está, digamos, o coração daquela linhagem, ou daquele grupo clânico, onde estão objetos sagrados e onde se fazem rituais sagrados. E que dá sentido todo. E essas casas, como são casas que promovem uma identidade e uma coerência, um sentido de pertencimento e uma coerência muito grande nas sociedades, foram muito combatidas no tempo indonésio. E elas quase desapareceram. E é interessante que depois da independência há um ressurgimento das uma lulik. E mesmo aqueles dirigentes mais ocidentalizados que estiveram no Ocidente a estudar, etc., todos têm uma lulik a que se referem e todos vão aos rituais. Isto não é superstição, não é isso? Isso faz parte da própria estruturação. Porque é como é a identidade, é a estruturação da identidade.
Aquela cosmovisão deles. É uma cosmovisão própria. E, portanto, isso é invocado e é evocado e é trazido mesmo em coisas que aparentemente, como uma Assembleia da República, tudo que aparentemente é parecido com aquilo que nós... É como a língua, não é? Eles parecem que falam português e falam uma língua falada em português. Mas não falam a mesma língua exatamente que nós. Ali uma questão. Olá, como está? Obrigada. Eu gostei imenso de eu ouvir. Eu estive aqui em 2001 também. E estive integrada na administração da UTAET. Também fui em janeiro e também vi as cifras, as casas e as árvores, também vi isso tudo. E passados estes 21 anos, eu tenho aqui uma resposta a algo que eu vi e que na altura me entristeceu um pouco. Eu estava, quando cheguei a Timor, estava à espera de encontrar um povo de mangas arregaçadas a construir o seu país. E eu não encontrei isso. As imagens que eu guardo no meu coração e nos meus álbuns de fotografias é os timorenses ou os mais jovens em Dili, enfim, abraçados uns aos outros, os rapazes, sobretudo, ali a deambular pela cidade, os mais velhos naquela posição que eles têm de estarem agachados ao longo da estrada e numa apatia muito forte. O território estava a ser administrado pelas Nações Unidas e eu sou muito crítica em relação àquela intervenção lá. E eu senti que eles não estavam a sentir o seu país. E agora com o que disse da harmonia hostil e dos mestres na arte do disfarce, eu se calhar, agora passado este tempo todo, eu consigo perceber porque é que eles estavam naquela atitude e agradeço muito, porque foi uma imagem sempre que me entristeceu. Eu estava à espera de encontrar outro povo e agora sei que encontrei o povo que eu estava à espera nesse registro da harmonia hostil. Não sei se partilha desta visão, deste período de UTAET. Sim, é muito complicado. Foi muito inovadora em termos de direito. Eu sou crítica porque não há nenhuma administração que pudesse ser uma administração transitória multilateral internacional que pudesse ser perfeita, é verdade. Mas em termos da experimentação do que pode ser o efeito multilateral foi realmente muito inovador. Claro que tem muitas inércias, muitos problemas, tudo isso. São coisas muito complexas, mas eu sou crítica, mas não descarto tudo, porque eu aprendi com os timorenses uma coisa: quando nós temos uma arma apontada à cabeça, nós podemos ter todo o pensamento crítico que quisermos, mas na verdade o que nos interessa mesmo é que essa arma não dispare. E portanto, e que sobretudo, se for possível, que se imobilize quem a tinha, não é? E portanto, acho que há aqui cautelas, há uma certa, às vezes eu sinto que nós nas nossas críticas somos um pouco arrogantes porque não passámos por certas situações a sério. Mas eu penso que os timorenses e as timorenses são peritos de facto em resistir. E se não lhes agradar uma coisa, não adianta. Eles estavam a resistir provavelmente naquela... Não adianta. Até podem dizer tudo o que a gente quiser ouvir. Sabem dizer tudo o que a gente quer ouvir. Mas só farão aquilo que entenderem. Eu sem querer monopolizar a conversa, só dava dois casos que acompanhei. Um deles foi o Dia das Mulheres, em que a Administração das Nações Unidas quis assinalar o Dia da Mulher aos olhos e num figurino ocidental. E aquilo não dizia nada àquela gente, muito menos àquelas mulheres para quem a ação era constrangedor ver as pessoas, lá está, na tal apatia. Isto não nos diz nada, isto não é para nós, isto nós nem percebemos bem o que está aqui a acontecer. E outra situação foi uma casa que ardeu, na aldeia estive em Los Paulos também, comecei a estar em Los Paulos e depois estive em Viqueque. E em Viqueque, a determinada altura, houve um incêndio numa casa e ardeu tudo.
E eu vi a minha colega na altura das Nações Unidas dizer, então, é a última vez que nós vos ajudamos a reconstruir uma casa, vocês têm que cuidar, assim, apontado, vocês deixaram, agora levam 2 tachos e um toldo para tapar o telhado, mas não podem voltar a deixar arder a casa. E portanto eu percebo agora com a forma como falou do povo timorense, eu percebo as reações que na altura não percebi. É aquela vontade de um povo que não é mensurável, assim, a olhos claros, não é? É preciso mergulhar nessa vontade para conseguirmos medir. Boa tarde a todas e a todos. Eu chamo-me Rui Calado, estive em Timor em 2013, primeiro como turista, depois estive a dar aulas na UNTL, na área de História, uma história, obviamente, por limitações minhas, muito eurocêntrica, muito ocidental. Não ao curso de História, isso era uma das perguntas que eu queria fazer, não ao curso de História, porque não havia curso de História por questões claramente políticas e de disputa sobre o passado, sobre o legado do passado. Não sei se de 2015 para agora já houve evoluções nessa área. A cadeira de História Contemporânea era dada aos futuros professores e em Vila Verde à Faculdade de Ciências Sociais. Mas a primeira pergunta que queria fazer é exatamente isso, ou seja, como é que essa disputa sobre o passado, sobre o lugar da memória histórica, estas diversas disputas sociais / políticas na sociedade timorense. E por outro lado, queria dar a minha experiência pessoal, que é apenas uma experiência pessoal, que diz muito pouco, a mim diz muito, mas a experiência pessoal, que era o facto de todos os dias ao final da tarde eu saía, ia fazer uma corrida ou uma caminhada e os irmãos perguntavam, onde é que vai? Perguntavam-me aquilo constantemente e eu achava que tenho que meter isso na minha vida, não é? Na minha visão completamente ocidental, sentimento da privacidade e tudo isso. E houve um dia que coloquei-me agachado, cócaras, menos tempo que eles, porque não tenho a capacidade de estar ali horas, eu apenas minutos e depois tive de sentar no chão, e comecei a falar com eles. E de facto, a nossa dificuldade, a minha dificuldade em compreender a cultura, a nossa limitação, não é? Uma limitação, obviamente, pelas nossas barreiras muito ocidentais, que mesmo pensemos nós que tínhamos uma mentalidade um bocadinho mais aberta, não deixamos de ter essas limitações. E de facto, aquelas conversas, eu aprendi muito, para mim muito, não é? Um pouco dessa dimensão, mas uma das dimensões era a questão do luto e a questão da relação com a morte, não é? E mesmo os meus alunos, alguns deles estavam a terminar as licenciaturas, estavam a fazer monografias de licenciatura, e um deles já faleceu de SIDA recentemente, porque os níveis de SIDA em Timor são brutais, e eu tive essa informação, e um deles, a família tinha sido exterminada, não é? Os números que eu me lembro o genocídio timorense é só comparável ao Camboja, ao Pol Pot, mais ou menos no mesmo nível. E de facto, eu não tinha dificuldade em compreender aquele aluno, em que a família tinha toda sido assassinada pelos indonésios, e eles realmente, e alguns timorenses, e alguns timorenses que viviam ali, não é? Continuavam a viver aquilo, junto à fronteira ocidental, no Bolsonaro, na região do Bolsonaro, e de facto não tinha rancor, não havia um sentimento de rancor, que é normal na nossa cultura ocidental, e não havia sentimento de rancor. E foi muito difícil para mim, por limitação minha, compreender essa relação de não rancor. Eu não sei, eu só consigo definir assim, não sei se consigo. Isto é apenas uma experiência pessoal, teria outras experiências para contar, mas devido a cada hora que eu procurei. É muito interessante o que me diz, de facto, sobre a disputa da memória histórica, de tudo. Eu, há uns anos, na altura, prometi a mim mesma que seria o último artigo que escreveria que tinha a ver com Timor-Leste, porque há uma grande disputa sobre o passado. Há muitas coisas que não estão resolvidas. Mas há muitas memórias ao centro, portanto, há
houve uma comissão de reconciliação, verdade, e não sei o quê. Houve uma tentativa de trabalhar isso a partir da experiência sul-africana, que não tem nada a ver. Os timorenses, aquilo funcionou. Não, umas coisas foi interessante, mas enfim, teve as suas limitações. Como sempre tem estas coisas, mas teve. E há muitas disputas, porque as disputas sobre o passado têm a ver também com os interesses das elites. Isso não é uma coisa só lá, não é? Que a gente sabe que é assim. Mas há de facto uma elite constituída por homens, muitos deles envolvidos de diferentes maneiras na luta nacionalista, vamos dizer assim, e que têm desde sempre, isso tem raízes familiares. Por exemplo, a gente pode dizer assim, hoje em dia, a UDT é uma criação da família Carrascalão. Ponto. Não vale a pena a gente estar aqui a inventar. Bem, a UDT já praticamente não existe. O PV, o Partido Democrático, é uma criação do Xanana. Quando estava, quer dizer, e do Xanana com uma série de famílias daquela zona de Manatuto, onde ele é. E assim vai. E, portanto, essas disputas têm muito a ver também com disputas familiares que nos escapam muitas vezes. Mas eles também, como disputam, também se entendem. Também se param nisso, não é? Hoje estão zangados, amanhã jantam porque são tios, porque são padrinhos, porque não sei o quê. Há isso. Mas há disputas ainda mais profundas, que essas de pouco têm sido tratadas. E nesse meu texto que eu falava, que eu tentei problematizar, são as disputas das memórias que estão a ocorrer, dessas memórias que estão por baixo e que são, digamos, do povo Kiak. Sobretudo as mulheres. As memórias das mulheres não contam para nada na história de Timor. E, no entanto, nós sabemos, isso é uma coisa que está mais que trabalhada e que tratada, o quanto elas foram centrais em toda a luta pela independência de Timor e continuam a ser. E essa disputa é muito interessante ver, porque, ou de pensar nela, porque ao contrário, enquanto que os homens, os mãos, porque mão é uma forma criolizada de dizer mano. Mano eu sou mana, tudo é mano. Eu sou mana, tu és mana, tudo é mano. E em Téton isso dá a fórmula mão. Os manos, não é? Os mãos, mão cira, que é o plural, faz-se com cira, eles disputam as memórias históricas através das suas influências, daquilo que eles querem influenciar. Só que, ao mesmo tempo, há toda uma espécie de um magma que está lá e que parece que não, e que parece que ninguém vê e que está a ferver. E isso é uma coisa muito interessante de observar. Eu nesse texto apenas procurei, que eu chamo-lhe a heterodoxia da história de Timor-Leste, a partir da visão das mulheres, como é que elas contam a história da libertação e da independência. E nós olhamos para aquela história, é outra história. Estamos a falar de outra coisa. Não tem nada a ver com o Jardim dos Heróis de Metinaro, não tem nada a ver com os Xananas e Alcatiris e Carrascalão e Basílio de Nascimento e Leres e Ramos Horta e todos esses que a gente conhece. É outra história e é o mesmo Timor. Então, há aqui disputas que eu acho que isto, além de serem muito profundas, elas vão se processando. Há sempre quem perde, não é? Nestas disputas. Não sei se Timor vai conseguir ter um trabalho de história, de historiografia, por exemplo, ao contrário do que aconteceu em Moçambique, que uma das primeiras coisas que se foi feita logo após a independência foi um trabalho de historiografia maravilhoso. Havia a oficina de história que é, meu Deus, é assim daquelas coisas que a gente olha para aquilo e diz, é uma coisa absolutamente fabulosa, como é que aquele povo, também quase do nada, começou a construir uma historiografia. Embora hoje em dia a coisa já é diferente.
mas de facto percebeu-se o valor disso. Em Timor-Leste isso nunca aconteceu até hoje. Eu não sei dizer se há licenciatura em História ou não, mas creio que não, que só há de Ciências Sociais, porque essa disputa ela seria absolutamente fraturante. Vocês veem, se acompanharem minimamente o que se passa, não é? O presidente de Timor esteve, não sei, anos sem dar posse ministros. E o que é que vai fazer o Ramos Horta agora, velho já? Porque é que ele quer ser presidente outra vez da República? Porquê? O homem já fez tudo o que ele tinha que fazer, já foi presidente, já foi primeiro-ministro, já foi tudo. Porque é que tudo isto Por isso é que eu me interesso pelas histórias, por estas narrativas orais, se é historiador sabe da questão da história oral, porque elas dizem muito, e dizem muito mais que muitas vezes os compêndios de história. Sem uma recolha escrita, desculpa, essa memória histórica perde-se daqui a 30 anos, não é? Desculpa, mas não. Sim. O que eu entendi, há uma recusa da cultura e do estilo de vida ocidental, certo? Não é uma recusa, é uma negociação permanente, mas não se faz... Sim, eles, apesar de ter uma organização do Estado do tipo ocidental, sim. E daí a minha questão é assim, eles mantêm muito, e há tantos dialetos... Não é dialetos, são línguas. São línguas, perdão. São mantidos também por um estilo de vida mais tradicional. O que é que eles fazem no seu dia-a-dia? Atividades que são reguladas por um tipo de organização tradicional e não por um tipo de organização ocidental, certo? Sim, muitas coisas são. Por exemplo, as normas do casamento, não é? As pessoas casam-se normalmente na igreja, na conservatória, fazem uma festa que dura 8 dias, uma coisa bem diferente. A minha filha, por exemplo, não é? Que é uma menina que fez uma licenciatura na Escola Superior de Educação, casou-se e eu não tive como demovê-la do marido, ir a Timor pagar o Barlac. Não tive como demovê-la. O Barlac é um sistema de dote que existe, não é? E que, na verdade, os ocidentais dizem que a compra da noiva não é nada. É um sistema que garante, dá garantias, algumas garantias à mulher no matrimónio. Mas não vou explicar isso agora. Mas não tive como a demover de fazer isso. Eu disse, como é que tu vais pedir $20.000 emprestados para ir pagar o Barlac? O Barlac normalmente não era pago em dinheiro, mas agora já é. Mas não havia outra maneira. Porque para ela não faz sentido. O matrimónio não pode existir se não existir esse, que é um sistema de obrigações mútuas entre famílias. E ela é uma menina ocidentalíssima, ao mesmo tempo. Percebes? Há sempre aqui uma negociação permanente entre aquilo que nós podemos dizer que é tradicional e que é reinventado todos os dias. Por exemplo, o Barlac era pago em búfalos, agora é pago em dólares. Mas, ao mesmo tempo, não é? Ela vestiu-se toda de branco, com aqueles vestidos cheios de frufrus, que era muito contra o meu gosto, mas que ela adorava. O marido foi vestido de cosaque russo, não é? Que é tudo menos timorense, mas a festa durou 8 dias, como uma boa festa de casamento timorense. Lá em Timor? Não, na Irlanda do Norte. Portanto, estas coisas, estas negociações permanentes, não é? Entre o que foi e o que é. É tudo muito trabalhoso, não é? É timorense. Há uma coisa... É timorense? Ela é timorense. Não, e ele? Ele é timorense, claro. Há uma coisa Expatriados. há uma coisa que eu penso que pode ajudar-nos a perceber estas coisas, que são... Não sei se seguem as atividades do Centro Cultural, nós temos todos os meses um programa que se chama Vamos Conversar, que é só online. Depois fica, portanto, se quiserem ir ver, fica no YouTube ou fica na página do Facebook.
A última conversa que foi é sempre na segunda quinta-feira de cada mês. E a última conversa que houve foi com Vicente Paulino, que é um timorense, é professor na Universidade de Timor-Leste e é um linguista e é um senhor ligado à literatura, porque são conversas sobre literatura. E ele fala português. Mas a forma de falar, a forma como ele fala o português não é igual à nossa. Não estou a falar de pronúncia, não estou a falar de utilização de termos assim, estou a falar da forma poética que o português toma na boca daquele homem. Só porque é a forma do timorense a falar português. As metáforas que ele utiliza, aliás, que eu acho que todos eles utilizam, porque eles não veem o mundo como nós. Eles veem o mundo de forma diferente. E embora falem português, era o que dizia há bocado a Teresa, eles falam é uma língua falada, mas é diferente da nossa. É uma língua falada em português. Falam português porque está cheio. Não, aliás, ele contou, porque sim, mas a língua portuguesa deu muito jeito durante a guerra. Também precisam de Portugal, porque se não precisassem de Portugal, o português era arriscado. Não, e foi uma língua de resistência durante a Sim, guerra. sim, também é uma língua de resistência. Era uma arma. É uma arma diplomática. Exatamente, porque precisam, estou a falar disso, Sim. para chegar mais fácil à Europa e ao mundo. Sim, porque, quer dizer, vamos lá ver a verdade. Quer dizer, os portugueses tiveram... Quer dizer, qual é a penetração da língua portuguesa em Timor-Leste? Vamos ser... Mas desde sempre, quer dizer, é uma pretensão nossa de achar que... Até do ponto de vista de classe. Claro. São os elites que falam português. Não é? Claro. E os mais velhos? E os mais velhos... Desculpa. E as Há 20 anos, E agora os da escola também, porque são obrigados. comunicam em teto. Também na Indonésia. Não, sobretudo em teto praça e depois nas suas línguas de casa, porque um timorense não fala uma língua. Sim. Fala o que sabe de português, o que sabe de inglês, o que sabe de indonésio, fala a língua materna, que é a língua de casa, depois fala a língua da mulher ou do marido, fala 5 línguas muito facilmente. Portanto, é outra estrutura mental. E às vezes línguas que são muito diferentes, porque, embora o sistema de parentesco e o sistema de matrimónios é muito regulado por normas tradicionais, mas há casamentos, por exemplo, um tocodé, portanto, alguém da zona de Malvara que fala tocodé pode vir a casar com alguém que fala bunak. E, portanto, a mulher e o marido, um fala tocodé, a família fala um tocodé, outro fala bunak, entendem-se em teto, mas têm que se entender com as famílias. Então, rapidamente eles são... Já uma ginástica intelectual e cerebral preparada. Por isso, as Nações Unidas os contratavam apenas para serem ou porteiros ou tradutores. Os timorenses só eram porteiros ou tradutores. E não eram motoristas? Até estranho. Motoristas, claro. Terreno, assim, nem sequer havia mapas. Eu queria fazer outra pergunta que é sobre o papel das mulheres na sociedade, nomeadamente na administração pública, neste momento. Elas têm uma grande penetração, ainda ontem dizia, e é verdade, há 38% de mulheres no Parlamento e com ministérios importantes, e sempre foi assim desde a independência, não é? Portanto, a disciplina internacional da igualdade de género teve os seus efeitos. Mas, além disso, já desde o tempo portanto, repare, a OPMT, não é? Que era a Organização Popular da Mulher Timorense, vem desde o tempo colonial. Portanto, há uma tradição da organização das mulheres. E há uma grande tradição de rainhas, que são muito mal conhecidas, mas há várias rainhas, a mais conhecida é a Rainha de Mena, há um trabalho de uma colega nossa australiana que faz um trabalho etnográfico, antropológico muito, muito interessante sobre as rainhas, e de facto há figuras femininas que são muito importantes, e mesmo quando elas não têm um caráter político público, têm um caráter político familiar, comunitário central. Há tem muitas descrições em algumas coisas. Uma senhora que foi embaixadora de Timor aqui em Portugal, casada com um português já falecido, e que acabou de ser embaixadora no Vietnã, a doutora Pascoal Barreto.
uma das irmãs era a esposa de Nicolau Lobato, portanto, o primeiro presidente de Timor-Leste, que foi assassinada também no dia da invasão. A Pascoela fala sempre da mãe como a rainha. Ela é muito interessante, toda a descrição que as mulheres fazem dos sistemas de igualdade de género na nossa linguagem em certas famílias. Porque essa ideia de que elas são muito caladinhas, silenciosas, muito isso é também aquela parte que nós não conseguimos muitas vezes perceber. Elas são danadas para a brincadeira. Mas têm uma forma de exercer esse poder muito diferente do nosso. Não é? Nós somos gritamos, fazemos marchas, protestamos. Elas têm formas muito diferentes. Mais discreto. Não sei se é mais discreto, porque no sistema deles não é nada discreto. Mas é de uma maneira. Elas impõem-se de uma maneira diferente. Por exemplo, muitas vezes as mulheres dizem assim, quando elas se recusam a falar, elas autossilenciam-se. Nós seríamos incapazes. Se nós quisermos infernizar a vida do nosso marido, nenhuma de nós se vai lembrar de se calar por um mês. Nenhuma. Ou, por exemplo, deixar de fazer as tarefas, aquelas tarefas. Fica o filho com fome, não fica. E isso são coisas assim, são armas complicadas. Não é fácil. Claro que isto tem tudo, uma parte luminosa e uma parte difícil. Não estou a querer aqui vender a história de que a coisa é fácil. Não, mas há muito coisas que nós podemos aprender, sim. Ora, se mais ninguém tem questões a colocar, eu vou dar por encerrada esta conversa. Obrigada, Teresa. Pelo menos a mim, ensinaste-me imenso hoje. Muito, a todos nós. E, portanto, muito obrigada por teres vindo.